Fala aí pessoal, tudo bem? Snap Store, motivo aí de muita discussão dentro da comunidade Linux, mas uma das peças fundamentais do desktop Ubuntu nos dias de hoje. Atualmente o que a gente utiliza aqui no sistema é essa Snap Store, também é distribuída através de um Snap. Se a gente colocar um Snap List aqui, dá para ver que um dos Snaps é a própria Snap Store, né? A loja de aplicativos, tem um Inception aí, ou seja, esse aplicativo que você está vendo também é um Snap, e aparentemente a Canonical não está muito satisfeita com o design que a loja tem no momento. Eu acho que ninguém tá, tanto que o pessoal costuma dar umas notas bem baixas aqui. Ela costuma ser lenta, meio bugada, ela é uma versão feita em cima da Gnome Software, mas com modificações aqui e tal. Realmente não tem assim o melhor dos visuais. A própria Gnome Software é mais bonita do que a Snap Store, que ela tem algumas diferenças bem pontuais que fazem com que você tenha essa vontade de conhecer novos aplicativos e coisas desse tipo. Mas veja só que interessante o que a gente pode fazer. Se você mudar aqui para a aba de instalado e achar a Snap Store, ela fica lá mais para o final da listinha, você pode mudar o canal do Snap, ou seja, você pode utilizar versões beta, versões alpha, enfim. E a gente pode selecionar aqui o modo Preview Edge Alpha aqui da Snap Store e instalar essa nova versão. Essa é uma das vantagens de se utilizar Snap, é uma das coisas legais que eles têm. A gente vai instalar aqui a versão mais recente que existe dela para conhecer. Talvez não seja possível aqui instalar a Snap Store dentro da Snap Store. Talvez a gente tenha que fazer via linha de comando. Então, deixa eu ver aqui qual que é o comando específico que a gente precisa utilizar lá. Snapcraft, Snap Store. E aqui a gente pesquisa pela Snap Store, que é esse ícone aqui, como você viu, né? E aqui nós vamos escolher o modo Preview Edge e tal. Clicando aqui em Install, ele dá o comando que a gente precisa dar para instalar a Snap Store. A Snap Store tradicional seria até aqui, né? O comando até sudo snap install Snap Store. Mas adicionando esse parâmetro aqui do canal Preview Edge, a gente consegue instalar essa versão mais recente. Vamos ver se vai dar certo agora. Ah, ela já está instalada. Vamos dar um Snap Refresh aqui para ter certeza. O Snap Refresh serve para ele revisitar todos os snaps instalados no sistema e ver se tem algum update. Talvez tinha dado certo, mas não tanto quanto eu imaginava. Vamos lidar aqui com essa situação. Acredito que primeiro, então, a gente precisa remover a Snap Store antiga. Então, Snap, Remove, Snap Store. Em tese, esse íconezinho aqui deve sumir. Vamos ver se vai dar certo. Ele montou um volume de 48 megabytes aqui. Do nada. Beleza, Snap Store aparentemente removido, apesar de ele ter colocado um volume aqui na minha dock. Agora a gente vai usar aquele comando lá de antes para instalar a Snap Store mais recente e vamos ver se vai dar certo. Eu ainda não cheguei a ver essa Snap Store em ação, em primeira mão, vou ver aqui junto com vocês. Se der certo, né, a gente torce. E existem essas questões aí de ter que remover primeiro a Snap Store antiga para testar a nova, então até aí tudo bem. Aparentemente, se tudo correr bem, essa nova Snap Store ela vai fazer parte do Ubuntu Desktop e de outras flavors que quiserem instalar, inclusive de outras distros também, né? Se você quiser ter uma Snap Store bonitinha no seu sistema, você vai poder instalar ela aqui também. Vai ser uma lojinha à parte, a loja da sua distribuição. E pelo que eu sei também, agora ela está baixando aqui, foi feito em Flutter, né? A gente sabe que a Canonical abraçou o Flutter recentemente aí para várias coisas, inclusive para o novo instalador, que é outra coisa que ainda não está pronto, que eu também não pude testar. E agora eles utilizaram aí para desenvolver a Snap Store. Então ela deve ter um visual um pouco diferente do que a gente teria com GTK, né? Com aplicativos Gnome. Mas de preferência, apesar de ser um beta, um alpha ainda, tem que ser algo que se encaixe com o design do próprio sistema para fazer sentido. Beleza, aparentemente, ó, tá instalado aqui o nosso Preview Edge. Será que apareceu aqui o íconezinho de software? É o ícone da Snap Store, né? Não é o ícone que a gente tinha antes. Vamos ver se vai funcionar. Senão a gente tenta rodar pelo terminal. Vamos ver. Pode ser que na primeira vez que a gente vai rodar, eu estou rodando numa máquina virtual, então é um pouquinho mais lento, realmente. Mas na primeira vez que a gente abrir, será que ela vai ser mais lenta também? Primeiro clique não deu em nada aqui. Deixa eu listar, acho que é Snap Store mesmo o nome, então Snap Run, Snap Store. Beleza, pelo terminal abriu, talvez esteja com algum problema ainda quando clicado pelo ícone. É uma coisa experimental ainda, é compreensível, mas aqui a gente já pode ter uma noção das diferenças. Ela é responsiva, você pode ver, uma coisa boa.
Pode não estar tão responsiva quanto poderia, porque eu estou rodando numa VM, como eu disse, e ela já pegou o tema Dark, né? Isso aqui me chamou a atenção, apesar de aqui não estar com um design tão legal ainda, né? Porque a gente tem o ícone do aplicativo, mas não dá para ver o banner direito lá atrás. Vamos colocar no modo claro aqui para ver se ela troca automaticamente. Trocou automaticamente, eu não precisei fechar ela e abrir de novo, ela aplicou o tema junto, que é importante. As cores também ela troca, será? Se eu trocar aqui, trocou lá também, olha só. Legal, vou deixar a rosada aqui pra gente ver, pra gente ter uma noção. Bom, aparentemente a gente tem uma abinha de explorar. Agora, nossa, agora que eu percebi, tá sem os ícones de maximizar e tal, ó. Apesar que tá funcionando. Ou foi porque eu dei 2 cliques? Será que fecha aqui? Não. Tá sem os ícones de controle, tá meio zoada, mas tá ali. A gente vai ter aqui uma lista de aplicativos meio parecido com o que a gente tem lá no site, né, do Snapcraft, dividido ali por finanças, jogos, saúde, fitness e tal. Interessante, são subdivisões que não são tão claras na Gnome Software. E aqui, aparentemente, é um lugar para a gente pesquisar. Repara aqui que os ícones aqui em cima dos aplicativos já mudaram. Essa é uma coisa interessante, né? Tem uma certa rotação na loja. Agora apareceu os ícones de controle. Tava carregando ainda, aparentemente. Você reparou que mudou, né? Então, essa rotação aí de aplicativos ajuda você a descobrir coisas novas, interessantes. É sempre legal que não seja estático, né? Que isso vá mudando. E cada uma das categorias tem um botãozinho de mostrar mais. Não dá para dizer ainda que se isso aqui é mais responsivo ou menos responsivo do que a Snap Store que estava antes. Tenho a sensação que já é um pouco mais, sinceramente. Mas a ideia é que ela seja veloz, como qualquer outra loja deveria ser, que é uma das coisas que se tem problemas, né? E o botão de mostrar mais vai abastecendo aqui infinitamente não, porque vai chegar um momento que não vai ter mais aplicativos na categoria, mas vai carregando conforme você mostra. Isso aqui talvez pudesse ser dinâmico, né? Quando você chega na parte inferior aqui da loja, ele carrega automaticamente, como se fosse um site com rolagem infinita. Mas vamos dizer que eu queira instalar algum software aqui, tipo, sei lá, o Blender mesmo. Se tiver um barulho aí de fundo, é porque o pessoal tá cortando grama aqui do lado. Mas essa página aqui ela foi remodelada, então a gente tem aqui, ó, algumas informações referente ao Snap, o confinamento do container. Então, confinamento Classic. O confinamento Classic é o que não tem confinamento na realidade, né? E existe aqui uma questão de você colocar um palavreado que não faça muito sentido. O que é confinamento Classic? Tipo, eu sei o que é, eu já li sobre isso, mas não é uma palavra que diz muito para quem está utilizando, né? A gente tem imagens aqui, a primeira imagem carregou, a segunda também agora. Tem um delayzinho aqui, mas já está melhor, eu acho, do que o que a gente tem na Snap Store atualmente. E aqui a descrição lá é colapsável, como você pode ver. Também temos a licença, a versão, aí o botãozinho de instalar, que no caso aqui é rosa, porque né, eu mudei as cores, o Accent Color. Mas aparentemente ele respeita a cor que você colocar ali, ó. Não, na verdade ele vai usar uma paleta diferente. Então, se eu deixar o laranja, que é o padrão do Ubuntu, fica verde. No Dark Mode eu acho que fica verde também. E aí as outras cores, as outras cores que vão aparecer aqui depende do Accent Color que eu selecionar. Interessante. Vou deixar aqui então no padrão para a gente ter um visual um pouco mais de como o pessoal da Canonical imaginou. Tem aqui o selo de verificado da Blender Foundation, ou seja, é um aplicativo feito pelo próprio desenvolvedor, isso é interessante. E aqui a gente tem todos os channels, dá para você usar desde a versão lá 2.8 do Blender, se você quiser, até a versão 3.3 aqui, que é a mais recente. E essa é uma das coisas interessantes do Snap também, eu acho. Você pode ir e voltar no tempo conforme você quiser, se o desenvolvedor permitir, claro, simplesmente trocando aqui um seletor. Isso de fato é bem interessante. Vamos voltar aqui e vamos ver se... também a gente tem... Aqui tem tudo, né? Tem as categorias para selecionar e ir direto para elas. Eu queria voltar para o início. Como é que eu faço? Eu fui para minhas aplicações e cliquei de novo. Aqui tá bugado, né? Claramente tá mostrando... Tá querendo realmente que eu instale o GIMP, né? Tem um GIMP aqui, um GIMP aqui, um GIMP aqui. Aqui, ó. Confinamento Strict. Esse aqui tá diferente. Será que seria o mesmo? Aparentemente é a mesma aplicação, então tá bugado aqui porque tá mostrando a mesma coisa, aplicativo em destaque, tá mostrando aqui arte e concepção também. Mas enfim, tá aqui os aplicativos, ele deve mostrar sim. Eu não sei se é a melhor forma de todas, de se mostrar uma loja somente dessa forma.
eu acho que dá para tirar alguma coisa aí da própria Apple Store, que vocês dão um scroll para baixo, assim, tem algumas outras seções maiores, dando um destaque com mais ênfase para algum aplicativo ou até para um desenvolvedor, sabe? Eu gosto bastante do trabalho que a Apple faz nesse sentido. Aqui em tudo, a gente tem esse gridzinho que dá para trocar para alguma categoria em particular, tipo servidor e cloud, vamos ver se ele já vai. Beleza? Então já tem algumas coisas aqui. E aí mudou o íconezinho ali em cima também, como você pode ver. Ah, tá. Então é por aqui que eu vou e volto por onde eu tiver. Digamos que eu entre aqui. Vamos entrar numa subcategoria, talvez. Livros e referências. Eu não sei se vai ser assim no final, tá, galera? Mas é como a gente tá navegando aqui. Então não tem o botão de voltar no momento. Mas se eu clicar no íconezinho do livro, eu posso voltar lá pro tudo. Não é a melhor forma, eu acho, de fazer isso, mas é assim que tá por enquanto. E aqui onde tá essa palavra tudo, ela é pesquisável. Então, posso pesquisar por Inkscape, por exemplo. E aí, olha só que divisão interessante. A gente tem pacotes Snap, tem o Inkscape aqui, o Box e SVG, e tem o pacotes Debian. E aí ele também mostra, só que sem o ícone do programa. Interessante, ele tem essa integração, então permite que você instale alguns pacotes .deb, mas claramente tem essa intenção de fazer uma transição. Apesar disso ser útil, antes você tinha um seletor, né, que você trocava na própria aplicação para instalar .deb ou Snap, acho que assim é até melhor na realidade. Ainda é uma questão da pessoa saber o que é um Snap, saber o que é um .deb, um pacote Debian, justamente, em vez de ser pacotes do Ubuntu ou qualquer coisa assim, para ficar mais tangível. Então, do ponto de vista de experiência de usuário, acho que não é a melhor forma de fazer, não é a melhor nomenclatura possível. Enfim, de toda forma, ao menos tem o recurso, interessante. Aí a gente tem uma seção aqui na esquerda que é minhas aplicações, pacotes Snap, pacotes Debian. O que é interessante para você desinstalar alguma coisa que é um .deb, legal, né? Que é possível desinstalar sem quebrar o sistema, no caso, né? Que você tem algumas coisas apenas, não tem todos os pacotes do sistema. Mas interessante. E aqui a gente tem os snaps, então também são os pacotes em snap que a gente instalou, incluindo o próprio Firefox, que aí eu posso remover por aqui quando está instalado, ou posso mudar a versão dele se eu quiser testar uma versão mais recente e tal. E aqui interessante, tem ligações. Na verdade isso aqui seria... É que efetivamente são ligações, mas seria equivalente a permissões, digamos assim. Nem tudo é uma permissão especificamente, tipo acessar a mídia removível é tecnicamente uma permissão, ou acessar a rede, por exemplo, etc. Mas acessar o modo gráfico não é exatamente uma permissão, é realmente uma ligação do container do Snap ali com o restante do sistema. Se você desligar provavelmente aqui o X do Firefox, ele vai fazer aqui uma atualização e eu acho que não deve funcionar mais o Firefox, então... Ou será que a gente está usando o Wayland? Vou desligar aqui também para ver se acontece alguma coisa. Vejamos. Não. Então, aparentemente não faz diferença nenhuma. Tá aqui só para bonito por enquanto. Mas enfim, para você entender, seriam os recursos que o pacote tem acesso em tese. Eu acho interessante que seja explícito, exposto assim dentro do próprio pacote para você alterar as configurações. É importante que isso tenha, mas isso deveria estar dentro do contexto do sistema operacional aqui, em aplicativos. Aí você seleciona, sei lá, o Firefox, por exemplo, vamos achar ele aqui. Tá aqui o Firefox. E aí você, né, troca todas as opções aqui. Talvez, é basicamente a mesma coisa que você viu lá. Talvez nem precisasse estar na loja, porque não é uma coisa que você entraria na loja para alterar. Aqui realmente faz mais sentido que esteja. Mas eu não tô vendo aqui... Eu tô passando rápido, né? Então posso ter perdido. Mas eu não tô vendo aqui o lance do Shorg e do Wayland que a gente viu antes lá dentro da loja. Então aparentemente as permissões não são exatamente as mesmas. Mas tá aí. Inclusive vamos ver se essa integração funciona. Agora eu fechei ela aqui, mas vamos ver. Firefox. Será que aqui se eu clicar em abrir software ela abre? Abriu. Aí, vamos ver se vai abrir no Firefox. Não abriu no Firefox. Deveria ter aberto no Firefox, imagino, pelo menos. Ó, repara que sumiu aqui os ícones de fechar de novo. Enquanto ela está aqui verificando por atualizações, não aparece ali em cima, aparentemente. Deve ter algum bug nesse sentido. Mas tá vendo que tem bastante atualização? Olha só!
Aqui ele mostra que está atualizando os pacotes Debian. Achei interessante esse visual. Acho isso legal, se eles colocarem tudo aqui, porque vai eliminar esse aplicativo de atualizações aqui de programas que tem no sistema, que é tão antigo quanto o Ubuntu praticamente. Funcional, porém ultrapassado, né? É uma coisa interessante de a gente ver remodelado também, de certa forma. Claro que aqui tá demorando um pouco mais. Eu vou esperar terminar aqui pra gente ver como é que é o visual que aparece aqui, porque aparentemente tem updates para aplicar. Beleza, aqui terminou. Então a gente tem tipo uma listinha com os updates. Esses pacotes são os pacotes do Ubuntu mesmo, os .deb no caso. Ah, pô, aí eu gostei, hein? Tá bem melhor do que o que a gente tem lá. Visualmente mais agradável e cheio de informações, apesar de ter uma que outra faltando aqui, tipo a licença e tal. Dá pra ver até quem é responsável pelo pacote. Isso aqui é bem bacana, diretamente aqui pela interface. Além de você poder escolher, ó, marcar e desmarcar aqui. Então a atualização selecionada, todos os pacotes que você quiser atualizar estão aqui. Dá pra desselecionar tudo também. Acho que não seria assim que eu faria a interface, mas eu acho que ficou bacana. Geralmente quando você tem essa questão de múltipla seleção, você tem um botão para selecionar tudo, né? Um checkbox para selecionar tudo, mas funciona, tá de boas. E aqui a gente tem um botão para revisitar essa lista de atualizações, bacana. E aqui para fontes de aplicativos, eles refizeram essa interface também. Essa interface aqui não sei se está muito bom não, sinceramente, porque parece um monte de letrinha, né? Porque essa interface seria aqui, ó, programas e atualizações. Me pergunto como eles vão integrar tudo isso. Se a ideia seria mover essas coisas de repente para dentro da Snap Store e criar um único lugar para você configurar as coisas. Porque aqui, olha, você tem muitos desses repositórios que estão sendo listados aqui atrás, mas de um jeito bem mais inteligível, né? E os outros programas, PPAs também estão aqui, etc, etc. Então aqui tem várias coisas, além das configurações de drivers, o que é importante também. Então não sei onde que eles vão enfiar esse tipo de coisa, mas tem. E aqui você pode adicionar um novo repositório, mas eu não sei qual tipo que é. Será que suportaria PPAs, talvez, ou não? Apesar que PPA hoje em dia nem faz muito sentido, né? Mas tem ali a opção de adicionar um repositório extra. De toda forma, eu achei que isso aqui fosse um link para aquele aplicativo que eu acabei de abrir, mas não, é uma seção dentro da própria Snap Store. Eu estou curioso para ver aqui o que tem em definições, para ver se tem uma função em particular que é de você não atualizar automaticamente os snaps. Será que eu me encho de esperança? Decepção. Só tem aqui sobre o Ubuntu Software, esse alpha e as pessoas que estão relacionadas e tal. Interessante que tem provavelmente algumas dessas pessoas aqui já ajudaram a traduzir o software, né? Você pode ver que está bem em português também. Mas Canonical, poxa, põe um negócio aí pra gente poder escolher se quer ou não atualizar os snaps automaticamente. É uma coisa básica de se ter. Mas beleza, a gente tem aqui definições para não definir nada. Mas é um software alpha, como a gente pode ver aqui. Então pode ser que muita coisa mude. Claramente tem vários bugs para serem corrigidos aqui em relação ao comportamento. Acho que